Oi, gente, boa tarde. Olha só, hoje a tia Kátia vai falar um pouquinho da língua portuguesa, né? Eu pedi para que vocês pegassem o livro, né? Para a gente poder trabalhar hoje o livro de português. Mas antes de a gente começar o nosso texto de hoje, eu gostaria de relembrar alguma coisinha do último trabalho nosso lá na nossa escola, na nossa salinha. Nós trabalhamos a história em quadrinhos, lembra? De Malas Prontas? Então, nós trabalhamos e vimos que existem vários tipos de texto, né? E esse texto é o texto em quadrinhos. O texto em quadrinhos geralmente são vários pedacinhos, né? E a pessoa fala em balõezinhos, ok? E falam ali. Por quê? Há tipos de texto que são quadrinhos, tipos de texto que são poemas, temos textos que são lembretes, né? Anúncios, isso tudo é tipo de texto. Jornal é um tipo de texto, revista é outro tipo de texto. Então, assim, há várias maneiras de nos comunicarmos, né? Nós vimos ali o desenho, a leitura em desenho em quadrinhos, mas também tem outras maneiras diferentes de se comunicar, outras ideias, né? Então, são diferentes linguagens, tá? Usadas na história. São palavras, né? Temos também imagens, temos símbolos, temos sinais. Isso tudo também é um jeito de se contar uma história. Nós podemos contar uma história sem nenhuma palavrinha, só com desenhos. Lembra que a tia Kátia falou? E podemos também fazer uma história só de palavras. Lembra que eu também falei isso? Que também tem livros que não têm figuras, só tem letras, né? E também tem histórias que têm vários símbolos, né? Então, nós voltamos um pouquinho para relembrar o que é uma história em quadrinhos. Hoje, a tia Kátia vai falar um outro tipo de história, tá? Esse tipo de história é um pouquinho diferente, né? Geralmente não tem tantas figuras, tá? E essa história, ela é contada geralmente em pedacinhos. Então vamos lá. Então nós vamos começar a cantar, né? Que esse poema, ele é cantado, tá ok? Então vamos lá. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Então é uma cantiga, né? Que é escrita em forma de poema, tá? Essa cantiga é de domínio popular. O que é domínio popular? Todas as pessoas conhecem, né? Uma coisa assim, que passa de geração em geração, de mãe para filho, de vó para neto. Então as pessoas conhecem bem essa cantiga de roda. Agora, a tia Kátia vai falar um pouquinho por que nós falamos que é um poema. Como é que a gente reconhece, tia Kátia, que é um poema? Por quê? O poema, ele é escrito em pedacinhos, né? E cada um desse pedacinho, né, tem um nome, tá? E nós chamamos esses pedacinhos de estrofe, tá bom? Então, cada pedacinho que temos em um poema são chamados de estrofe. E na estrofe, cada linha nós falamos que é um verso, entenderam? Então, vamos lá, voltando um pouquinho, recapitulando. Então, a poesia, ela é formada por estrofes e as estrofes são formadas por versos. Sempre que tem uma estrofe, tem um espacinho, vem outra estrofe. A estrofe pode ser bem curtinha, como mais comprida, mais longa, tá? E outra coisa, quando a gente vai escrever, copiar esse poema, nós temos que respeitar, né? Por exemplo, esse poema, se essa rua, aí para no rua e vamos passar para outra linha de baixo. Se essa rua fosse minha,
Terminou na palavra minha, eu vou passar para a linha de baixo. Eu mandava, terminou no mandava, passar para a linha de baixo. Eu mandava. Quer dizer, nós temos que respeitar a forma que é escrita o poema. Não podemos escrever tudo. Se essa rua fosse minha, até acabar a linha do meu caderno. Não pode, né? Porque é um poema, então é escrito de maneira diferente e nós temos que aprender isso. Voltando um pouquinho, então, poema é formado por estrofes e as estrofes são formadas por versos. Cada linha é um verso. Podemos ter poemas bem longos e poemas bem curtinhos. Tá bom? Então agora eu vou ler esse outro texto que tem aqui na página 33, tá ok? Esse texto é um pouquinho diferente dessa história que nós acabamos de ler, tá? Vamos prestar atenção. Começa assim: se essa rua fosse minha, eu não moraria sozinho. Eu chamaria muita gente para morar aqui pertinho. O André moraria na casa ao lado, a Mariana na casa da frente, o Renato iria morar na esquina, o Marcelo no meio do quarteirão. Tudo seria diferente, tudo seria tão bom se essa rua fosse minha. Então, esse texto, ele copia um pouquinho a nossa cantiga, só que aqui colocou nomes, né, de crianças que queriam morar pertinho uma da outra, ok? Então, assim, agora nós iremos passar para a próxima página, que é a 34. Na página 34, está falando de tudo que a tia Cátia explicou, o que é verso, o que é estrofe, ok? Está pedindo para fazer quantos versos tinha naquela estrofe lá no poema. Vocês vão contar direitinho, que eu já ensinei, e vão colocar aqui. Número 2. Está falando agora sobre a estrofe. A cada conjunto de versos, que eu falei para vocês que versos são as linhas, a cada conjunto de versos de um poema forma uma estrofe. Aí está perguntando quantas estrofes tem naquele primeiro poema que nós lemos. No número 3, está pedindo para que você ligue a casa ao nome do amiguinho. Então, tá a casa da esquina. Aí está lá no poema quem moraria na casa da esquina. Aí é o Renato. Casa ao lado, quem moraria? Casa da frente, quem moraria? Casa no meio do quarteirão, quem moraria? Então, fizemos já a 34. A página 35 tem outro pedacinho do verso, uma outra estrofe, né? E ali você vai ler novamente, né? Se essa rua fosse minha, eu não moraria sozinho, eu chamaria muita gente para morar aqui pertinho. E tá assim: se essa rua fosse sua, então, sua, minha, tia Cátia, sua, João Miguel, sua, Cristal. Quem você chamaria para morar pertinho de você? Escreva nos quadrinhos o nome de 2 pessoas que você gostaria que morasse pertinho de você. Então, você vai pensar em alguém, porque se essa rua fosse sua, você queria que 2 amiguinhos morassem perto de você. Quem seriam esses amiguinhos? Aí vocês vão colocar o nome desses amiguinhos aqui, tá bom? Aí na página 35 ainda, está aí vem um poema. Esse poema, o nome do poema é Paraíso. Está lá atrás do livro, na página 299, tá? Eu pediria à mamãe que lesse para vocês esse poema. Ele é bem grande, tá? Não é um poema pequenininho, não. Quando nós terminarmos a página 35, nós iremos para a página 36. Na página 36 está a prática da oralidade, tá? Então aqui nós temos a conversa em jogo. Tem coisas que não vai dar para a gente fazer no livro, porque teríamos que estar juntos para que nós podemos compartilhar, trocar ideias. Tem coisas que não dá, mas outras dá. Então, aí tá a produção de texto. Aí tá assim: número 1, com a turma toda, releia o trecho do texto escrito em versos. Nele há palavras que combinam pelo som. Isto é, palavras que rimam, tá? Então, assim,
Tem palavrinhas que também vimos ano passado, né? Algumas palavrinhas que rimam. E sempre é o finalzinho da palavra. E tá assim, pinte nesse trecho a palavrinha que rima com sorriso. Não, com sorriso não, perdão. Sozinho. Então assim, se essa rua fosse minha, eu não moraria sozinho. Eu chamaria muita gente para morar bem pertinho. A palavrinha sozinho vai rimar com o quê? Com pertinho. Então, o inho com inho. Então, eu vou pintar a palavrinha, né? Sozinho e pertinho. Leiam essas outras palavras que rimam com sozinho. Rimam com sozinho: caminho, juntinho, carinho. Qual dessas poderia completar corretamente a frase abaixo? Para morar aqui, caminho? Para morar aqui, carinho? Ou para morar aqui, juntinho? Então, você vai ver qual dessas 3 palavrinhas vai rimar para a gente terminar essa frase nessa última, nesse último exercício aqui da página 36. Na página 37, é a última atividade de hoje. Claro que aqui está falando para você fazer em dupla. Só que não tem como nós fazermos em dupla com um amigo. Então, vamos fazer em dupla com a mamãe, tá? Agora, vocês vão usar as palavras que rimam para falar do lugar onde vocês gostariam de morar. Usem as palavras que estão no quadro e outras de sua escolha. Complete os versos combinados aos sons das palavras. Então, nós temos o pintar, sonhar, brincar, enfeitar, limpar, passear. Eu peço à mamãe, né, que quando estiver fazendo o exercício, coloque o dedinho para que eles identifiquem a primeira letrinha, né, a última letrinha, porque aí eles vão, conforme vocês vão falar, pintar. A palavra pintar começa o quê? Com a sílaba P-I, pi. Quando eu falar sonhar, com S-O. Brincar, brim, para poder eles poderem ouvir o som e se apropriar desse som. Então, aí nós vamos completar as frases abaixo, tá? Essa rua, se eu mandava na rua, eu ia fazer o quê? Eu ia mandar enfeitar, eu ia mandar brincar, eu ia mandar limpar. Então, vocês vão completar. Assim, ela ficaria muito bela. Para eu poder o quê? Para eu poder enfeitar, para eu poder passear, para eu poder sonhar. Então, vocês irão escolher uma das palavras que se encaixe melhor aí para completar essa parte do livro. Então, agora nós vamos passar para o número 4, tá? Então, com atenção, vamos ler com atenção o que cada dupla escreveu. Só que essa atividade não dá pra gente fazer, né? Porque seria na sala de aula. Mas aí vocês não fazem nada. Façam um desenho em uma folha avulsa, ilustrando o que vocês escreveram. Como assim, tia? Uma rua que eu possa brincar. Então, você vai escrever uma rua e você brincando. Se você escrever uma rua enfeitada, você vai fazer uma rua nesse papelzinho separado, enfeitada, tá? Então, e número 5, guardem as orientações da professora para mostrar os trabalhos. Quando vocês terminarem esse trabalho, né, fazerem a rua e desenharem essa rua, se você escolheu limpa, faz uma rua bem limpinha. Se escolheu uma rua para brincar, você vai colocar uma rua com você e seus amigos, vocês brincando. Se você preferiu uma rua enfeitada, então vai fazer uma rua bem enfeitada. Isso vocês vão desenhar numa folhinha de papel separada e vão me mandar pelo WhatsApp, né, para a tia Caixa dar uma olhadinha nos desenhos. Lembrando que tem que pintar direitinho, desenhar, fazer contorno, vamos caprichar, tá bom? E para TD, vocês já sabem, né, a tarefa domiciliar. Eu quero que vocês façam da página 28 à página 31. Essa página 28 a 31 é aquele pedacinho da página lá, daquele primeiro texto que nós lemos de Mala Pronta, que fala de outros tipos, né, que podem aparecer tipos de imagens, né, que a gente pode ver. Então, para amanhã não, quinta-feira, essa atividade aqui, tá? Da página 28 à página 31 é atividade
tarefa domiciliar para quinta-feira. Então, vocês irão fazer, aí mandando para mim, dar uma olhada assim, a mamãe tira a foto, né? E a gente vai fazer a correção. Dá uma olhadinha de livro em livro para ver se está tudo certinho, tá bom? Então, por hoje é só. Amanhã nós vamos fazer a salinha do bate-papo, tá? E a tia Kátia vai fazer uma coisinha assim. Não vai ser tão cedo, porque eu vou tentar reunir todo mundo, tá bom? Então, amanhã, matemática, na nossa salinha de bate-papo. Um beijão para todos e obrigada aí. Tchau, tchau.